Olá, nesse exercício nós vamos fazer um LED piscar a cada 1 milissegundo usando o timer. Para isso vamos fazer, como a gente sempre fez nas aulas, né? Vamos copiar um projeto padrão usando a placa, vamos colar e vamos renomear o projeto. Eu vou chamar de timer aula. Então a gente vai renomear o projeto. Depois que gerar, a gente vai vir aqui no projeto e vamos renomear também o arquivo. Esse arquivo aqui que a gente usa para fazer as configurações dos pinos. Clique do lado direito, renomear. Aí tem que ser no mesmo nome do que a gente deu o projeto. Tem que ser exatamente igual, o mesmo nome. Para ser na tela, a gente clica duas vezes no arquivo aqui, IOC, para ele abrir a parte de configuração dos pinos. Aí aqui então a gente vai, você tem o desenho da placa. Essa placa que a gente usou na aula já tem aqui um botão que a gente pode usar, né? Que tá no PC13. E tem um LED. No caso desse exercício, a gente só vai querer fazer piscar a cada 1 segundo, 1 milissegundo LED. Então a gente vai usar só esse LED aqui, que já está configurado como saída. Se você clicar aqui, já está o LED configurado como saída. Então a gente não precisa fazer nada nessa parte aqui de entrada e saída. Certo? O que a gente precisa fazer é o seguinte. Primeiro, a gente vai só conferir a parte aqui do oscilador. Estamos aqui com 64 MHz, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar um padrão de oscilador interno. Então, para isso, a gente usa aqui o HSI, que é o oscilador interno. Clica nele aqui, ó. E ele vai deixar em 8 MHz. Então, vamos fazer essa configuração para ficar mais fácil. Beleza? Vamos deixar aqui 8 MHz com o oscilador externo, interno. Então, para isso aqui é só clicar ali. Agora vamos voltar lá para a parte de configuração dos pinos. Vamos para o timer. E vamos usar o timer 2, certo? Na hora eu vou até posso falar qual timer usar. Isso aqui a gente não tem muito um padrão. Às vezes você precisa usar um, às vezes precisa usar outro. Vamos usar o timer 2 aqui. Então, para isso, a gente vem aqui no Clock Source, coloca Internal Clock e vamos aqui no Parameter Settings e a gente precisa configurar agora aquele pré-scaler e o valor de estouro do timer, certo? Então, aqui ele começa com um valor bem grande, aqui, bem estranho aqui embaixo, né? Mas a ideia é o seguinte, eu tenho que arrumar esse valor e esse. Como é que a gente faz? Então, se lá no oscilador, se eu vim aqui e estou com 8 MHz, significa que o oscilador normal ele dá 8 milhões de pulsos por segundo. A minha ideia é o seguinte, a minha ideia é 1 milissegundo. Então eu vou fazer o LED, a ideia é fazer o LED piscar a cada 1 milissegundo. A ideia é o seguinte, se o período é 1 milissegundo, significa que o LED vai piscar quantas vezes por segundo? 1000, né? Para fazer isso é só fazer a conta fácil, que é o inverso de 1 milissegundo. Então, 0,001, que é 1 milissegundo, o inverso disso é 1000. Ou seja, eu quero fazer o LED piscar 1000 vezes por segundo. Se o oscilador já faz ele piscar 8 milhões de vezes, é só fazer o quê? 8 milhões de vezes dividido por 1000 vezes. Aí eu sei quantas vezes eu tenho que multiplicar, certo? Para dar isso aí. Então, é só pegar 8 milhões e dividir por 1000. Então, olha lá, ó. 8 milhões dividido por 1000 vai dar aqui, eu tenho que dividir o oscilador por 8000, certo? Então, para isso, é só colocar esse valor 8000 nesses dois valores aqui. Eu poderia, nesse caso aqui, colocar direto no pré-escala, mas a gente não faz muito isso aí. Normalmente a gente divide aqui, né, uma parte pro pré-escala e uma parte aqui pro contador mesmo, para ele, é o estouro do contador, né? A ideia é ver até quando ele vai contar. Então vou jogar aqui 80 pro pré-scaler, 80 pro pré-scaler. Lembra que na hora de jogar aqui eu sempre tenho que colocar -1, né? Porque o zero também conta.
E aqui também é a mesma coisa. Aqui eu tenho que... se eu já coloquei 80, falta o quê? Falta 100, né? 80 vezes 100 dá 8.000. Então falta o número 100 aqui. Então aqui eu venho aqui, coloco 100 menos 1. Certo? Então com isso, 80 vezes 100 dá 8.000. Beleza? Então essa que vai ser a nossa divisão aí. Então, pessoal, esse aqui é o programa que a gente vai colocar em C para detectar que o timer estourou. Então, a primeira coisa é o seguinte: fora do while, fora do loop principal, a gente vai primeiro inicializar o timer, certo? Tem que colocar isso, senão não funciona. Você tem que inicializar o timer e eu gosto de começar ele com zero, ou seja, eu vou carregar o timer, o zero no timer, zerar ele, beleza? Então, eu estou iniciando e estou zerando ele. Aí eu vou ficar dentro do principal vendo o momento que ele estoura. Para a gente ver isso, a gente vê o flag, esse flag aqui. Beleza? Esse flag, ele vai indicar caso o timer estoure. Então o timer estourou, deu overflow que a gente chama, né? Ou estouro do timer, esse flag vai ficar para 1. Então eu vou ficar verificando ele. Ficou em 1, significa que estourou. O que eu faço? Eu tenho que limpar esse flag, certo? É como se fosse um alarme, né? Você vai lá, tem que desligar o alarme, senão vai ficar toda hora habilitado aqui. Então, eu vejo, estourou? Beleza. Então, eu limpo o flag de estouro do timer e faço o que eu preciso fazer. Nesse caso aqui, eu quero inverter o estado do LED 2. Então, vem aqui, inverter o estado do LED 2 ou qualquer outra coisa que eu preciso fazer. Mas aqui, sempre tem que lembrar, obrigatoriamente, verificar se estourou e limpar o flag de estouro. Aí, a partir daqui, eu posso fazer o que eu precisar. Beleza? Então, essa é a ideia do estouro do timer a cada 1 milissegundo. Se a gente quiser mudar esse tempo, né, de estouro, só vir aqui para a janelinha, né, e configurar. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que estoure, em vez de ser 1 milissegundo, eu quero a cada 10 milissegundos. Então, você vai ter que dividir por mais. Vem aqui, vamos supor que eu vou dividir por mais um zero aqui, certo? Então, já vai estourar a cada 10 milissegundos. Vamos supor que eu quero estourar a cada 100 milissegundos, então eu tenho que acrescentar mais um zero. Então, eu venho aqui, por exemplo, e coloco mais um zero. Então, aí, a partir de agora, ele vai estourar a cada 100 milissegundos. Então, aí, se você for ver aqui, ó, 800 vezes 1000 vai dar 800 mil. 8 milhões dividido por 800 mil vai dividir por 10, ou seja, 1 dividido por 10 dá 0,1, certo? 100 milissegundos, é isso mesmo.